Olá, gente, paz do Senhor, para a glória do nosso Deus. Eu sou o irmão Lau e sempre que vejo algum comentário ou algum fato que acontece e aí me chama a atenção, eu tenho a necessidade de gravar um vídeo, né, e dando a minha opinião, pelo qual ainda eu tenho, né, pela Constituição, né, a liberdade de me expressar, né, está no artigo do livro da Constituição, onde me dá o direito de me expressar. E o que eu quero trazer em pauta e em ponto foi um fato ocorrido aí, né, com alguns brasileiros. Teve um desentendimento com a família de Alexandre de Moraes, né? E o que eu quero trazer em pauta e aconselhar todos os brasileiros do bem, a todos os brasileiros da família, a todos os brasileiros que honram a Deus, a todos os brasileiros que querem uma nação sendo abençoada por Deus, obedecendo ao livro sagrado, a Bíblia. O meu conselho que eu dou para esses brasileiros que não agridam, ou melhor dizendo, não comentem com essa classe de pessoas, que dentro dessa classe está o STF, alguns políticos, alguns governantes, todo o sistema que envolve esse povo, tá certo? Que vai de encontro à verdade, que vai de encontro à justiça de Deus, que rebate a Bíblia Sagrada, que querem destruir a família brasileira. O conselho que eu dou para essas pessoas, né, essas pessoas brasileiras que querem um país sério, um país com valor, um país com valores, que não entrem em discussão com essa classe de pessoas que eu citei. O STF, alguns ministros do governo, alguns políticos e alguma parte da mídia, tá certo? Não entre. Por quê? Porque vai haver uma justiça. E essa justiça não é nossa, será de Deus. Então, qual é o conselho que eu dou? Se por acaso alguns brasileiros vê filho, vê esposa de determinado político, determinado ministro, faça de conta que eles não estão vendo, porque esses tais já estão julgados. E o julgamento é do Eterno, do Supremo Deus, sobre o STF, sobre alguns ministros atuais, sobre alguns governadores atuais, alguns deputados estadual, federal e algumas prefeituras. Não adianta você debater, ou não é nem debater, é discutir, porque esses tais já estão julgados e julgados pelo Eterno. Então, qual é o conselho que eu dou? É perder tempo, né? Felizmente, parece que foram 3 brasileiros em Roma
que houve uma discussão aí com a família de Alexandre de Moraes. E eu acho que isso é perder tempo. Eu não perco tempo pelo qual se fará a justiça, e a justiça é de Deus. Tem uma passagem na Bíblia que é fundamental e é muito importante. As pessoas que não conhecem a palavra de Deus, mas em ouvir a palavra de Deus, botam em prática. Existia um rei naquele tempo que passou a não obedecer a Deus, passou a fazer o que ele queria. Ele era o ditador, ele era o bambambam, ele era o casca grossa, só ele dava as leis, só ele fazia do jeito dele. Porém, um dia é o que está acontecendo, principalmente com o STF, certo? É o que está acontecendo. Alguns homens de eminências que estão abusando a esses tais. Deus, o Eterno, já sentenciou. E aí o profeta, pedindo a Deus misericórdia para este rei, o próprio Deus, o Eterno, disse: até quando terás dó deste rei? Porque eu, o Senhor, já rejeitei. Então, o que eu quero aconselhar as pessoas, aonde esse vídeo chegar, não adianta, porque se fará a justiça, e a justiça é de Deus. Tem muitos ministros que Deus já vomitou, Deus já rejeitou. E como alguns ministros do governo, do atual governo, como alguns governadores, Deus é Deus de justiça. E diante dele não existe. Então no STF tem um cara por nome de Alexandre de Moraes, que Deus é a mesma passagem de Saul. O rei Saul fazia o que queria. Ninguém tentava confrontá-lo. Mas sobre esse rei existe o maior, o eterno, o maravilhoso. Então, eu aconselho as pessoas, os brasileiros, se por acaso, no decorrer dos vossos caminhos, vocês encontrarem família desses políticos, a família não tem culpa das atitudes pelo qual, na atualização, esses políticos estão em cargos. A família não tem culpa. Então eu aconselho esses brasileiros a verem e vir pronto. Não discutam, não ameacem, não chame palavras de defamação, não. Porque Deus, o Eterno, já rejeitou, tá certo? É só esperar agora a justiça divina. Existe um Deus que é maior, muito maior do que Alexandre de Moraes, de que todos, se eu não me engano, os 11 ministros do STF. Deus, ele é o Eterno. Ele é o Eterno. E ele vai fazer algo com o Brasil. E a gente tem que saber que é necessário muitas das vezes calar e ficar só clamando a Deus. Chegará o dia desses ministros que andam. Eu sei que o esquema é grande.
Esse esquema não é só pessoas, tem lado espiritual das trevas que está no controle dessas pessoas. Pessoas que deixaram de buscar a luz, que é Jesus Cristo, para ter pacto com as trevas. E o sistema não é só de pessoas, tá certo? Tem muito toque, tem muito atabaque tocando. E todas essas pessoas que estão envolvidas serão lançadas na fornalha, serão jogados na cova. Então eu aconselho as pessoas de bem, os brasileiros que não suportam tanta injustiça, deixe essas pessoas que já estão julgadas. A não ser o recado que eu digo, que se arrependam dos seus maus caminhos e se convertam a Jesus Cristo. Aí sim, Deus, por grande misericórdia, poupará. Mas essas pessoas já estão julgadas, sentenciadas ao eterno. Então, é o recado que eu deixo para os brasileiros, amém? Para os brasileiros do bem, da família, ok? Tem uma frase que o cantor Roberto Carlos usa muito, e eu acho muito bonito essa expressão dele, que o Deus de bondade, né, abençoe o Brasil. E o pastor Cila Malafaia diz assim, que eu acho que está bem lindo, que Deus tenha misericórdia do Brasil. E seguimos. Ficarão por terra, ficarão esquecidos todos aqueles que estão nesse sistema, certo? Isso tem cantor, isso tem atriz, tem ator, tem muita gente envolvida nesse escuro, nessas trevas, tá certo? Pessoas que têm compromisso, pessoas que têm pacto. Infelizmente, Jesus está aí. Jesus, ele não é religião. Jesus não tem religião. Jesus, ele é o Salvador do mundo. E a briga de Jesus quando veio na terra foi destruir as trevas que estão na terra, induzindo ao homem a fama, induzindo ao homem a riqueza, induzindo ao homem ao sucesso, induzindo ao homem ao status, a ganância, a ambição, tudo isso é as trevas. Mas Jesus, ele tem paz. E além de paz, ele tem a vida eterna. Existe vários sofrimentos no inferno. Ou sobe ou desce. 2 lugares depois da morte. Ou sobe ou desce. 2 lugares. Nem tem purgatório e nem tem vale do suicida. 2 lugares, ou sobe ou desce. Não que Deus bote em um bom lugar. Não existe terceiro termo. A Bíblia só fala em 2 lugares após a morte. Ou sobe ou desce. Porém, os que descem, existem vários sofrimentos no inferno, vários. Mas tem um que é o pior sofrimento. Esse é terrível. E muitos estão indo para esse lugar por causa de sucesso, por causa de fama, por causa de dinheiro, de riqueza, se esquecendo que Jesus não veio trazer riqueza nem prosperidade na terra. Jesus veio trazer a salvação após a morte. E essas pessoas que descem dos sofrimentos que estão sofrendo agora,
O pior sofrimento é a ausência de Deus. No inferno existe a ausência de Deus. Mas neste momento existe a presença de Deus. Quem vê esse vídeo e que se convertam. E aguardemos STF, ministro do atual governo, alguns políticos, governadores, cantores, atrizes, atores, canais de TV. Existe um Deus no céu. E a justiça pertence a Ele. Torna a dizer a esse Alexandre de Moraes: tu és o Saul do passado. Só ele era o cara. E não tinha ninguém que confrontasse a ele. Sabe qual foi o final dele? Tu lê na Bíblia, 2 Samuel capítulo 31, versículo 4 e 5. Tu lê na Bíblia, Alexandre do Moraes, tu vai encontrar a resposta. Porque Deus está acima de tu e está acima de todos.